Boa tarde, seja bem-vindo, você que nos acompanha. Estamos avançando aí numa série fantástica a partir desse livro aqui, Apocalipse 13, do Mervyn Moore. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe a sua curtida. Na descrição desse vídeo, vocês encontrarão o endereço de e-mail do nosso projeto. Se você quiser fazer parte conosco da nossa sala Zoom, quiser tirar dúvidas, ter acesso a materiais, basta escrever para nós, mande lá o seu WhatsApp e iremos lhe incluir na nossa linha de transmissão ou no nosso grupo do WhatsApp. Bem, como sempre fazemos, vamos pedir a Deus que nos ilumine. Senhor nosso Deus, queremos iniciar mais um estudo nesta tarde. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine, que esta mensagem chegue a muitas pessoas e que possamos tomar uma firme decisão ao Teu lado. Sabemos que pouco tempo nos resta, então o momento de decisão. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vamos lá, avançando. Chegamos ao capítulo 7 do livro, né? Aí temos... Deixa aqui um pouquinho. Vamos lá, estamos na parte 1 ainda, a besta do mar. Nesse capítulo, iremos revisar aí sobre a teoria política católica antes do Concílio Vaticano II, né? Esse concílio, como nós veremos no próximo estudo, foi um ponto ali de inflexão na história do catolicismo, né? A gente pode pensar no catolicismo antes e depois do Concílio Vaticano II, que foi celebrado ali na década de 60, do século passado, né? Então, hoje nós vamos ver sobre a teoria política católica antes desse concílio. Bem, o texto que eu escolhi aqui, Daniel 7:25, eu já havia comentado esse texto, né? Mas é sempre importante reforçar. É dito ali, ele falará grandes palavras contra o Altíssimo, e irá consumir os santos do Altíssimo e intentará mudar os tempos e leis. Né? Então, esse é o chifre pequeno, que, como nós sabemos, é o papado, né? Já fizemos estudos sobre isso. Aqueles amigos que nos acompanham pela primeira vez, basta que você procure aqui no nosso canal, né? Temos várias séries aí tratando desses assuntos. Então, o que viria a ser esses tempos, né? Olha, o próprio livro de Daniel nos esclarece um pouco antes, Daniel 2:21, né? Falando de Deus, né? É Deus quem muda os tempos e as estações. Ele remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria ao sábio e conhecimento àqueles que conhecem o entendimento. Então, segundo alguns intérpretes, né, do livro de Daniel, lá no capítulo 7, verso 25, quando é dito ali, né, que o papado cuidaria, intentaria mudar tempos, ele buscaria interferir nos poderes seculares, né, o que de fato ele fez intensamente, principalmente durante aqueles 1260 anos, entre o ano 538 e 1798. Mas sempre foi uma pretensão do papado interferir nos poderes seculares, né? Essa é uma questão que precisa ficar muito clara, né? Se o papado restringisse a sua atuação, a sua esfera, a sua igreja, né, não haveria grandes problemas nisso, né? Claro, continuaríamos denunciando os erros dos ensinamentos católicos, né, como de qualquer outra religião, porém, a pretensão do papado sempre foi de interferir nos poderes seculares e de se utilizar dos poderes seculares para promover o catolicismo, né? Então, aí que chega a grande questão e que irá
fundamentar aí, que irá guiar todo o nosso estudo aqui nesta tarde, certo? Eu me lembro de tempos passados, hoje a gente vê menos isso, né? Mas anos passados aí, quando o Papa fazia alguma declaração, por exemplo, sobre a santificação do domingo, né? As pessoas na igreja ficavam ali um pouco agitadas. Eu me lembro que algumas igrejas as pessoas levavam até um recorte dos jornais e colocavam lá no mural, lá na entrada da igreja, né? Ora, seria até estranho se o Papa falasse diferente, né? Uma vez que a Igreja Católica se arrogou na autoridade de alterar a lei de Deus, o que entra em Daniel 7:25 também, né? Mudar os tempos e leis, né? Uma vez que no catecismo consta lá um outro decálogo, né? Que alterou ali basicamente o segundo mandamento, que foi eliminado, na verdade, e o quarto, que foi alterado, né? Para guardar domingos e festas, entra como o terceiro mandamento. Então, seria até estranho se o Papa falasse diferente disso, né? Se ele falasse, por exemplo, para os católicos guardarem o sábado, né? Então, a grande questão não é essa. A grande questão é quando o papado procura interferir nos poderes seculares para, por exemplo, que os poderes seculares imponham a guarda do domingo, né? Então, essa é a grande questão. Pois bem, vamos, então, sempre ter em mente que estamos aí na parte central do livro do Apocalipse, né? A parte que trata do grande conflito entre Cristo e Satanás, o capítulo 13 está ali. E quando nós falamos na teoria política católica, nós falamos da relação entre igreja e Estado, né? Como que era essa relação entre igreja e Estado? Como que o papado via a questão da liberdade religiosa, liberdade de culto, né? Até o Concílio Vaticano II, que foi ali celebrado entre 1962 e 1965. Então, algumas premissas são fundamentais para entendermos como que o catolicismo lida com essas duas questões, ou seja, com a relação entre a Igreja e o Estado e a liberdade religiosa. A primeira premissa é que o cristianismo é a única religião verdadeira. Não há outra religião verdadeira, a não ser o cristianismo. E, no mundo cristão, a Igreja Católica Apostólica Romana é a única igreja cristã verdadeira, certo? Até aí, alguns poderiam dizer, bem, não há grande novidade nisso, porque outras igrejas protestantes também têm essa mesma compreensão. Mas a grande questão do catolicismo é como essa compreensão interfere nos poderes seculares, né? Como a Igreja Católica lida com tudo isso, né? Com essa pretensão de que ela é a única igreja verdadeira no seu relacionamento com o Estado, com os governos, né? E isso a torna diferente, né, de outras denominações. Bem, em relação à primeira grande premissa católica, olha só, aqui nós temos um print, né, do Catecismo da Igreja Católica. Os irmãos podem acessar o catecismo pela internet, nós temos aí o site do Vaticano, né? E no ponto aqui 846 é dito ali o seguinte: o Santo Concílio ensina, apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, que esta igreja, a Igreja Católica, peregrina na terra, é necessária a salvação. Ou seja, para a pessoa obter a salvação, ela precisa da Igreja Católica. De fato, só Cristo é mediador e caminho de salvação. Ora, ele tornasse-nos presente no seu corpo, que é a Igreja. Ao afirmar-nos expressamente a necessidade da fé e do batismo, Cristo confirma-nos, ao mesmo tempo, a necessidade da própria Igreja, na qual os homens entram pela porta do batismo. É por isso que não se podem salvar aqueles que, não ignorando que Deus, por Jesus Cristo, fundou a Igreja Católica como necessária, se recusam a entrar nela ou a nela perseverar. Então, é dito aqui explicitamente que
Para qualquer ser humano obter a salvação, ele precisa aceitar a Cristo, precisa se batizar, e isso precisa ser feito na Igreja Católica. E ele precisa permanecer na Igreja Católica, certo? Então, essa é a compreensão da igreja. E o título aqui fala por si só, né? Fora da igreja não há salvação, né? Então, esse exclusivismo é algo explícito, é algo que a Igreja Católica nunca escondeu, muito pelo contrário, certo? Então, nós temos aqui esse autor, Jorge Lapiana, né, que diz aí, né, que a Igreja se considera a agência divina exclusiva da salvação, o órgão exclusivo da graça divina, o canal exclusivo do Divino Espírito. Então, vejam que coisa, né? A nossa compreensão, né, nossa compreensão protestante, adventista, né, é de que a igreja, né, enquanto assembleia dos fiéis, né, os fiéis ali reunidos, ela foi levantada por Deus, né? Ela é um meio importante para a propagação da verdade presente, certo? Mas ela não é necessária para a salvação, né? A graça de Cristo, ela é suficiente para a salvação de qualquer ser humano. Agora, a compreensão da Igreja Católica é que a igreja, a instituição, ela é fundamental para a salvação, né? Ela é a agência divina exclusiva da salvação. É por isso que, como nós vimos em estudos anteriores, quando um papa excomungava um rei, um imperador, isso causava assim, um impacto tremendo no reino, né? Vimos lá o caso do Henrique IV, né, na querela das investiduras, que teve que se humilhar perante o Papa para que ele revogasse aquela excomunhão, né? Porque sempre foi considerado algo muito sério, né? A igreja como uma agência exclusiva da salvação, né? O indivíduo, então, excomungado, ele estaria automaticamente recomendado ao inferno, né? Bem, a segunda grande premissa católica é que o Papa deve ter a suprema autoridade, tanto religiosa quanto política. A autoridade do Papa, portanto, é suprema, certo? A Igreja, sendo necessária a salvação, ela tem um líder, um cabeça ali, que é o Papa, e ele, portanto, deve ter a suprema autoridade, não apenas religiosa, como política também. E ao longo do estudo desta tarde, nós iremos ver aí vários documentos, encíclicas, documentos aí emitidos por papas, reforçando essa mesma ideia, certo? Então vejam as imensas implicações dessa premissa aí, certo? Bem, nós temos aí o Inocêncio III, né? Ali na Idade Média, né? O pontificado dele ali foi do final do século XII até o início do século XIII. Ele sustentava que a liberdade eclesiástica seria mais bem preservada quando a Igreja Católica Romana tem plenos poderes, certo? Então, a liberdade de atuação da Igreja, né, as suas funções seriam mais bem preservadas quando a Igreja Católica tem plenos poderes. Já na compreensão protestante, é o contrário, né? Nós protestantes, lembrem-se lá do caso lá dos Estados Unidos, principalmente, lá dos pais fundadores que comentaram toda essa questão, né? Eles já entendiam inversamente ao Inocêncio III. Qual era a compreensão deles, né? E a compreensão tradicional protestante. Que quanto mais o Estado estiver separado da Igreja, mais livre a Igreja será, né? Ou seja, quanto menos a igreja se interferir, ela estiver envolvida com os poderes seculares, mais pura será a sua doutrina, menos corrompida será a sua estrutura eclesiástica, né? Menores serão os riscos para a igreja, né? Na compreensão protestante. Mas na compreensão católica aqui medieval, como vocês estão vendo, é que não. A liberdade eclesiástica ela seria mais bem preservada quando a Igreja Católica, então, tivesse plenos poderes, né? Atuação não apenas religiosa, mas também na esfera secular.
Aqui nós temos o Bonifácio VIII, né? No início do século XIV, né? Ele foi um papa muito poderoso. Essa bula, Unam Sanctam, é extremamente importante quando analisamos aí a, o poderio do papado, né? Na Idade Média, na Baixa Idade Média. E nessa bula Unam Sanctam, ele declara o seguinte: com a verdade como nossa testemunha, é da competência do poder espiritual, papado, leias, estabelecer o poder terrestre, que é o poder político, e desaprová-lo se este não for bom. Então, na visão dele, cabe ao papado estabelecer, firmar ali o poder terrestre, e quando esse não for bom, desaprová-lo. E quem define se o poder é bom ou não é o próprio papado, certo? Então, vejam a arrogância, né? Veja como Daniel 7:25, né? Toda a descrição lá do chifre pequeno, ela se aplica exatamente ao papado, né? Um poder extremamente arrogante, certo? Que se coloca aí acima de todos, né? O papado se baseia em Romanos 13, verso 1. Não sei se vocês sabem, mas esse capítulo da Bíblia era o predileto de Adolf Hitler, né? Capítulo 13 de Romanos, né? Que obviamente ele interpretava ali ao bel prazer dele, né? Assim como o papado também. Porque ali fala da fonte da origem do poder, né? De fato, todo o poder vem de Deus, né? Jesus lá no julgamento, ele lembrou isso a Pilatos, né? Quando Pilatos estava ali um pouco impaciente, né? E ele estava convencido de que Jesus era inocente, mas Jesus ficava calado, né? E ele fala: olha, você não sabe que eu tenho poder para te libertar ou para te condenar? E aí Jesus lembra que o poder que ele exercia, lhe fora concedido pelo Pai, né? Era por isso que ele exercia o poder. Então, de fato, a origem do poder vem de Deus, certo? E as autoridades, né, se utilizando desse poder, prestarão contas a Deus, né, por essa responsabilidade que lhes foi conferida. Mas aí, como o papado interpreta isso? Bem, como Deus concede autoridade ao homem, né? Então, os reis, as autoridades civis exercem essa autoridade. E como a igreja é a agência exclusiva da graça divina, como nós vimos, certo? O Papa é o representante de Deus na Terra. Então, o raciocínio aí, né, acaba levando a essa ideia de que, então, o Papa ele tem uma prerrogativa, ele tem atribuições sobre os poderes seculares. Os poderes seculares devem se submeter ao Papa. São Tomás de Aquino: na figura do Papa, o poder secular está unido ao poder espiritual, certo? Bem, vocês podem me dar o retorno aí, se travou para vocês. Helder, Inês, Aqui tá normal. tá normal, ok. Então vamos continuar. Deve ser só com o Normal. Gisele. Perfeito, então. Ok, então temos aí o Leão XIII, nós vamos voltar, né? O Leão XIII, ele escreveu muito sobre, ele contribuiu muito para a teoria política, né? No que diz respeito ao poder político, a igreja corretamente ensina que ele vem de Deus. O Papa é o cabeça da igreja, logo, como eu disse, ele tem autoridade sobre os governantes políticos, né? Então, essa ilustração aí que vocês estão vendo se encaixa perfeitamente nessa compreensão católica aí do poder, né? Dela emana, né? Todos os meios para a salvação, ali os 7 sacramentos, e o Papa, ele tem, portanto, ele tem autoridade sobre os poderes seculares, né? Porque a igreja é a agência exclusiva da salvação, o Papa é o cabeça da igreja na Terra, assim ele se considera, né, o vicário de Cristo, e logo, então, todos devem se submeter a ele. Pio IX,
Pio IX foi papa ali entre 1846 e 1878, né? O poder real foi dado não apenas para o governo do mundo, mas, acima de tudo, para a proteção da igreja. Essa é uma ideia também recorrente, tá? Em encíclicas que tratam aí da teoria política católica. Ou seja, a principal função dos governos seculares seria o de proteger a igreja. Mas é claro que essa proteção aqui não é como nós entendemos a proteção num contexto de Estado laico, né? Que de fato cabe ao Estado proteger o livre exercício das mais diversas religiões. Proteção aqui, no entendimento católico, é no sentido muito mais de promoção, de promover o catolicismo, e não de simplesmente resguardar os direitos dos católicos de exercerem sua religião. Bem, avançando, nós temos aqui o Pio XI, né, que já comentamos sobre ele, né, ali no período ali da ascensão do nazismo, né, do nazifascismo, né, ele era o Papa até ali 1939, o ano que começa a Segunda Guerra Mundial, né? A dignidade real, a dignidade de Cristo, exige que o Estado leve em consideração os princípios de Deus, tanto ao elaborar leis quanto ao exercer justiça. Então, vejam que coisa, né? Então, o Estado ele precisa levar em consideração os princípios de Deus, leia-se os princípios do catolicismo, né? Porque é como o Papa interpreta os princípios de Deus, a Igreja se considera a única ali capaz de interpretar as Escrituras, então o Estado deveria levar em consideração esses princípios ao elaborar leis e também ao exercer justiça. Muito bem. Nos países democráticos, o Estado, como nós sabemos, é secular ou laico, né? Essa é uma herança da Revolução Francesa. Assim, ele protege todas as religiões. Mas, na ótica do papado, o catolicismo deve ser a religião estatal, né? O catolicismo precisa ser religião de Estado. E o Estado deve ser abertamente religioso, impondo as leis de Deus, como, por exemplo, a lei dominical, que mais à frente, aí no livro, né, que estamos estudando, nós veremos exatamente sobre o decreto dominical, né? Veremos em detalhes como que isso é uma realidade, né? Como que faz todo sentido acreditar que sim, é iminente, né? E o decreto dominical ele será aprovado, né? A qualquer momento isso pode acontecer, isso faz todo sentido, considerando não só o papado, mas também as mudanças que ocorreram na política americana. Veremos isso mais adiante. Muito bem. A oposição à liberdade de consciência, né? Vocês sabiam que o papado vê com maus olhos a liberdade de consciência, né? Isso que o mundo ocidental tanto valoriza, né? Principalmente do iluminismo do século XVIII para cá, né? O papado vê com maus olhos, ele não vê a livre opção, a liberdade de consciência como algo bom, né? E isso é simplesmente uma consequência natural do pensamento católico, né? Ele vai rejeitar mesmo a liberdade religiosa, porque como a única igreja verdadeira é a Igreja Católica, o Papa ele tem primazia sobre os poderes seculares, o Estado precisa promover o catolicismo, então, naturalmente, a liberdade religiosa ela é minada. Papa Gregório XVI e o Pio IX se opuseram abertamente à liberdade de consciência, né? Considerando que a liberdade de consciência é um dos preceitos do Estado laico, né? Não existe democracia, um Estado laico, né, se não houver ali liberdade de consciência. Quando alguém tenta impor, né, princípios religiosos, uma ideologia, né, sobre o indivíduo, naturalmente não há nenhuma liberdade ali, não há democracia, não há Estado democrático de direito, ok? Então, Mervyn Moore comenta, é por isso que o catolicismo se opõe tão fortemente à separação entre igreja e Estado.
Pio IX declarou que outro dos principais erros de nossa época é a ideia de que a igreja deve ser separada do Estado e o Estado da igreja. Leão XIII considerou esse conceito como um princípio fatal. Jorge Lapiana disse que a Igreja Católica condena a separação entre igreja e Estado como uma ofensa à lei de Deus e uma fonte inevitável de males, certo? Porque, na ideia dela, né, quando se concede liberdade às pessoas, as pessoas podem tomar maus caminhos, né, fazerem más escolhas, e, e ela está ali numa posição protetora da sociedade, assim ela entende, né? Vejam que coisa, irmãos, um raciocínio muito parecido era feito lá no antigo Império Romano pagão, né? Eu tive a oportunidade de estudar, né, sobre a grande perseguição, a perseguição ali dos anos 303 a 313, né? Aqueles 10 dias de tribulação sobre a igreja lá de Esmirna, né, que é a profecia que a gente sabe que temos lá no Apocalipse, aqueles 10 dias de tribulação, enfim. Quando o imperador Galério, que foi o primeiro a conceder um édito de tolerância, depois o Constantino vai conceder o édito de Milão, né, finalmente encerrando a perseguição no ano 313. Mas no ano 311 já um primeiro édito já havia sido promulgado pelo imperador Galério. E a justificativa do imperador, né, para a perseguição era de direcionar, né, os cidadãos ali, os súditos, né, aos bons caminhos, né? Então, a justificativa era assim, de que o Estado romano queria o melhor para as pessoas, né? Queria que elas seguissem ali pelo caminho da tradição, respeitando os valores tradicionais romanos, né? Enfim. Veja, a Igreja Católica é parte de uma premissa muito parecida, né? Por isso que ela quer ter essa primazia sobre o Estado, sobre a sociedade. A Igreja Católica, né, o Papado, o Vaticano, lembrando aqueles amigos, né, que são católicos que acompanharão esse vídeo, né, nós estamos aqui fazendo referências à estrutura, né, à hierarquia católica, né, ao Vaticano. Nós amamos os católicos, queremos que todos tenham uma compreensão clara da palavra de Deus e esperamos ser irmãos lá no céu, né? Nós não temos nada contra os católicos, né? Nós temos contra, sim, o catolicismo, certo? Então, a autoridade para governar vem de Deus, não do povo, né? Então, olha só a ideia e o raciocínio. Como nós falamos, né, a Igreja Católica, ela baseia sua teoria em Romanos 13:1. Porém, Paulo não disse como uma autoridade governamental deve vir à existência. Ele fala que o poder vem de Deus, né? Aqueles que exercem o poder, né, exercem um poder que Deus que lhe foi conferido por Deus. Porém, em nenhum momento ali ele estabelece uma teoria política, né? Ele não defende nenhum sistema de governo especificamente, jamais, né? E aí nós sabemos que, num contexto democrático, há uma separação entre as leis seculares e as leis de Deus, certo? Recomendo muito aos irmãos, eu creio que eu já havia indicado, né, a defesa que o Alonso Jones fez perante o Congresso americano, né, em favor da separação entre Estado e Igreja, lá no século XIX, 1888, quando estava se cogitando ali uma lei dominical nacional, né? Então existe o livro, existe o audiolivro para aqueles que quiserem acompanhar no YouTube, né? A Lei Dominical Nacional, certo? Ele defendendo que as atribuições do Estado dizem respeito à segunda tábua da lei apenas. Então, temos ali os 10 mandamentos. Então, os mandamentos relativos às relações civis, às relações entre indivíduos, isso diz respeito ao Estado. Não diz respeito ao Estado legislar sobre os primeiros 4 mandamentos, né? A relação do homem com Deus, isso é da esfera íntima, certo? Mas, obviamente, que o catolicismo não admite isso, certo? Ele faz oposição ao governo do povo. A pressuposição implícita na teoria católica de um governo apontado por Deus
é que a mais alta autoridade na Terra é o Papa, né? Era o Papa que coroava ali os reis, os imperadores, no período medieval, certo? O primeiro a romper com isso, aqueles que têm uma boa lembrança aí das aulas de história, foi quem? Que não se curvou ao Papa para ser coroado por ele. Quem se lembra? Vou dar uma dica. Ele se autocoroou. Ele pegou a coroa e colocou na própria cabeça. Napoleão, né? Napoleão Bonaparte, ano de 1804. Ele até convidou o Papa, né, para dar a bênção ali, né, na Catedral de Notre Dame, mas ele se autocoroou, certo? Então, o próprio ato de coroar, inclusive hoje, né, diga-se de passagem, foi a cerimônia de coroação do Carlos III, né? Lá no Reino Unido, né, desde Henrique VIII, né, há uma outra igreja ali, né, e lá o chefe supremo lá da igreja, desde o Henrique VIII, né, o chefe da igreja anglicana é o próprio rei britânico, certo? É, então, a gente poderia ali, né, lembrar também, né, que na tradição britânica, ali desde o século XVI, com Henrique VIII, né, os reis deixaram de ser coroados pelo Papa também. Mas no mundo católico, vamos dizer assim, né, o Napoleão Bonaparte foi o que primeiro, né, a não se curvar ali perante uma autoridade religiosa e ele se autocoroou, certo? Então, e acima ali da coroa, vocês podem notar bem, né? Aqueles que já foram, por exemplo, lá ao Museu Imperial, lá em Petrópolis, né? Acima ali da coroa, o que costuma haver ali? Qual o símbolo ali? Símbolo da cruz, né? Ou seja, para deixar claro, né, que a igreja, né? Não é uma referência ali a Deus, obviamente. É naturalmente a igreja. O Papa, né? Ele é a mais alta autoridade na Terra. Está acima dos reis, está acima dos imperadores, né? Qualquer governo, obviamente, precisa ter a bênção papal, né? E isso explica a preferência do Papa pela monarquia, pelo governo de um só. Além daquelas razões que nós já falamos nos estudos anteriores. Para o Papa, sempre foi muito mais confortável resolver as coisas na antessala do palácio, ali na conversa ali de pé de ouvido, né, resolvendo ali apenas com o rei e o imperador, é muito mais fácil do que lidar com parlamentos inteiros, né, representantes do povo, certo? Muito bem. Leão XIII, sobre autoridade governamental, encíclica de 1881. É importante, contudo, notar que pessoas às quais se dá autoridade sobre um Estado podem, em certos casos, ser escolhidas pela vontade e decisão da multidão, sem que haja oposição à doutrina católica ou contestação por parte dela. Então, você veja que, à medida que os tempos foram mudando, o papado foi matizando, ele foi admitindo ali, né, pela força das circunstâncias, um governo democrático. Olha, pode, né, em certos casos, né, as autoridades, né, de um país serem escolhidas pelo povo. Agora, desde que não haja oposição à doutrina católica, né, ou que conteste a doutrina católica. Um pouco depois, né, em 1885, ele promulga essa encíclica aí, chamada Immortale Dei, né, que por alguma razão o autor aqui, o Mervyn Moore, não a citou especificamente no capítulo, né? Eu fiz lá uma busca lá no site do Vaticano, os irmãos podem encontrar, ela é muito reveladora do pensamento do Leão XIII sobre a relação entre o Estado e a Igreja. E ele diz o seguinte nessa encíclica: devem, pois, os chefes de Estado ter por santo o nome de Deus e colocar no número dos seus principais deveres favorecer a religião. Ou seja, um dos principais deveres do Estado é promover a religião, leia-se, religião católica, protegê-la com a sua benevolência, cobri-la com a autoridade tutelar das leis, ou seja, as leis devem proteger a religião, como, por exemplo, a lei dominical, uma vez que
a guarda do domingo é um dos princípios da religião católica, e nada estatuírem ou decidirem que seja contrário à integridade dela. E ele continua, parágrafo 13 lá. Quanto a decidir qual religião é verdadeira, isso não é difícil. Está dizendo, olha, é fácil dizer qual a religião verdadeira. Efetivamente, provas numerosíssimas e evidentes provam claramente que a única religião verdadeira é a que o próprio Jesus Cristo instituiu e deu à sua igreja a missão de guardar e propagar. Ou seja, a Igreja Católica, certo? Então, uma das funções principais do rei, do primeiro-ministro, do presidente, do legislador é favorecer a religião católica, protegê-la, cobri-la com a autoridade tutelar das leis. Nada a fazer que seja contrário ao catolicismo. Essa é a compreensão do Papa. Então, o alvo supremo do papado, o governo mundial, estabelecer um governo mundial e promover a união entre o Estado e a Igreja, certo? Nós vimos lá no início dos nossos estudos, né, que quem modificou a interpretação lá da pedra de Daniel 2, a pedra que é lançada sem auxílio de mãos e destrói toda a estátua representando os poderes seculares, né, os impérios que passaram aí pela história, essa pedra lançada sem auxílio de mãos sempre foi compreendida, né, como sendo a segunda vinda de Cristo, né, que vai esmiuçar, que vai acabar, né? Nós encontramos lá no Apocalipse, né, que Cristo vai reger as nações com vara de ferro, né? Mas o Agostinho de Hipona estabeleceu que, na verdade, essa pedra foi a primeira vinda de Cristo, certo? Então, quando Cristo apareceu nesta terra e ele estabeleceu a sua igreja, que, lógico, o Agostinho entendia que era a Igreja Católica, especificamente, ele instituiu ali o catolicismo, nessa compreensão, e à medida que a Igreja Católica for alcançando cada vez mais poder e influência pelo mundo, ela será aquela pedra que vai encher toda a terra, e ela vai assumir o controle, né? Então, a Igreja terá ali o controle total sobre o mundo, e vai, então, obscurecer os governos ímpios, os governos seculares desta terra, e assim será estabelecido o reino eterno de Deus. Então, vejam que mudança significativa, né? Como que a teoria política católica depende substancialmente dessa visão de Agostinho, né? E ele é muito citado nessas encíclicas, nessas bulas papais. E dessa forma, durante toda a Idade Média, a Igreja Católica, né, exerceu domínio sobre reis e reinos, né, partindo dessa compreensão. É uma missão dela, né, partindo dessa interpretação do Agostinho de Hipona, é uma missão católica exercer influência sobre os reinos. O Papa deve ter primazia, ele deve se esforçar, né, para ter primazia sobre todos os reinos e sobre todos os reis, certo? Para fazê-los com que eles defendam, promovam o catolicismo, protejam o catolicismo com as suas leis, com a sua espada, perseguindo aqueles que se opuserem ao catolicismo e daí por diante. O Papa Pio XI, tá? Ele defendeu que as leis das nações precisam se basear na Bíblia. A Igreja Católica é a única igreja verdadeira e a autoridade do Papa é superior à autoridade dos governantes seculares. Ele também se opôs à democracia laica moderna, especialmente por proporcionar liberdade de religião, certo? Só fazendo um parênteses, né? A Margaret Thatcher, certa vez ela disse que os comunistas, né, os socialistas, não gostavam da liberdade, da democracia, porque as pessoas podem não escolher o socialismo, né? E uma lógica parecida é a do catolicismo também, né? O Papa não vê com bons olhos a liberdade de religião, porque as pessoas podem não escolher a Igreja Católica, né? Então, a Igreja nunca lidou bem com a liberdade de religião, ok? Muito bem. Até hoje, a gente sabe perfeitamente que a Igreja Católica não aprova o moderno Estado laico. Ela o tolera por não ter escolha,
certo? Então, ela suporta ali o governo laico, né, os governos democráticos, por não ter escolha, não tem opção nesse momento. Ela tem que ir se acomodando a essa situação. Vez ou outra, a gente acaba ouvindo aí de algum político, né? Inclusive alguns políticos que são até benquistos, né? Pelos conservadores, por pessoas até do nosso meio, né? Meio protestante, meio adventista. A gente ouve de algum desses políticos aí que tem que acabar com essa questão de Estado laico, né? Que o nosso país é um país majoritariamente cristão. Então, é um discurso que é perigoso, que ele traz as sementes aí desse totalitarismo católico, né? Porque se a gente começar a transigir, né, com essa ideia de que temos que acabar com o Estado laico, em breve a gente poderá sofrer aí perseguição, porque as leis, então, serão estabelecidas por pessoas que têm uma determinada interpretação da religião, do cristianismo, e quem é uma minoria poderá sofrer, então, a perseguição. Então, isso é perigoso. A gente vê um interesse também crescente no nosso país, por exemplo, em relação à monarquia, catolicismo, né, em meios conservadores, né? Então, isso aí é um sinal dos tempos, tá certo, irmãos? Na visão católica, então, o catolicismo deve ser a religião oficial do Estado. Segundo o Lapiana, mais uma vez, a Igreja Católica é totalitária e espera conquistar o mundo com base no princípio de que ela é a agência divina exclusiva da salvação. Mais uma vez, aqui o livro Grande Conflito, né? Livro que temos distribuído. Você, amigo que nos acompanha aí pelo YouTube, se tiver interesse, basta nos mandar um e-mail e nós providenciaremos um desses livros para você. Aquele gigantesco sistema de religião falsa é a obra-prima do poder de Satanás, monumento de seus esforços para sentar-se sobre o trono e governar a terra segundo a sua vontade. Esse gigantesco sistema de religião falsa é o catolicismo. Ela é a obra-prima do poder de Satanás, monumento dos seus esforços para sentar-se sobre o trono e governar a terra. Tá? Satanás quer governar a terra por meio do papado, né? Uma vez que o papado estiver ligado ao poder civil, então ali o próprio Satanás estará governando por meio dessa união entre o Estado e a Igreja. Mais uma vez, Apocalipse 13:7, foi-lhe permitido guerrear contra os santos e vencê-los. Sempre vamos nos lembrar desse texto. O papado do tempo do fim perseguirá os que se opuserem à sua autoridade. Então, em resumo, antes do Concílio Vaticano II, a teoria papal da relação que deve existir entre igreja e Estado baseava-se na ideia de que a Igreja Católica é a única igreja verdadeira. E a conclusão lógica disso é que o Papa tem suprema autoridade em assuntos espirituais e seculares. Logo, as autoridades devem se sujeitar ao Papa. Igreja e Estado devem se unir. Por ser a única igreja verdadeira, a Igreja Católica deve dominar o mundo politicamente, a fim de estabelecer o reino de Cristo na Terra. Se o papado conseguisse fazer o que deseja, seu sistema totalitário dominaria a política de todas as nações. Certo? E olha, vejam que essas pretensões do papado chegam até ali, as primeiras décadas do século XX, né? Menos de 100 anos atrás, né, o papado estava defendendo abertamente tudo isso que nós vimos no estudo aqui de hoje, certo? É algo muito recente. Então, a pergunta, né, que sempre volta, né, e é o título do nosso livro, o título original em inglês é justamente isso, poderia realmente acontecer, né, leis dominicais, boicotes, decretos de morte, perseguição religiosa. Olha só, apesar disso, talvez alguém que pense que o Concílio Vaticano II tenha mudado tudo isso. Nós veremos que as coisas ficaram muito mais sutis com o Concílio Vaticano II, e por isso mesmo mais perigosas, né? Enganando mais os incautos. Ficaram muito mais sutis. Afinal de contas, nessa Assembleia foram feitas algumas declarações notáveis sobre a liberdade religiosa. Para entender melhor essa questão, é necessário o exame dos pressupostos que nortearam as conferências desse concílio, e é algo que nós veremos no estudo
da semana que vem, do próximo sábado, certo? Alguma pergunta, irmãos? Alguma consideração? Muito silêncio. Bem, se não há nenhuma consideração, eu vou pedir então ao Hernani, então, para fazer oração para encerrarmos o estudo dessa tarde, Hernani. Vamos orar então. Vamos fechar nossos olhos. Querido Deus, bondoso Pai que está nos céus, muito obrigado porque o Senhor deixou suas verdades reveladas e nós podemos, ao examinar a tua palavra, ao examinar os escritos inspirados por ti, entender que nós precisamos te buscar, te aceitar, estar com o Senhor para que breve, na sua volta, estejamos salvos, preparados para estarmos contigo por toda a eternidade. Que o Amém. Senhor possa nos ajudar a cada dia a compreender aonde estamos, o tempo que vivemos, para que possamos nos preparar e ajudar ao nosso próximo a se preparar também. Te Amém. pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.